Olá, meus irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui hoje só para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto chamado O Novo Mandamento. Esse texto foi escrito pelo pastor Paulo Caetano. O pastor Paulo Caetano, ele é pastor da Igreja Batista de Fortaleza e ele escreveu esse texto para o Manancial. O Manancial é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então eu vou ler o texto e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, ok? Bom, o nosso texto bíblico de hoje é João 13, 31 a 35. E diz assim, ó. Quando Judas saiu, Jesus disse: Agora a natureza divina do Filho do Homem é revelada. É por meio dele, e por meio dele é revelada também a natureza gloriosa de Deus. E se por meio dele a natureza gloriosa de Deus for revelada, então Deus revelará em si mesmo a natureza divina do Filho do Homem. E Deus fará isso agora mesmo. Meus filhos, não vou ficar com vocês por muito tempo. Vocês vão me procurar, mas eu digo agora o que já disse a líderes judeus: vocês não podem ir para onde eu vou. E eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros. Assim como eu os amei, amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Amém? Bom, irmãos, então o nosso texto, o versículo texto de hoje como base é o 34, que diz assim: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Bom, Jesus disse então que estava apresentando um novo mandamento, era uma coisa nova. Qual é, porém, a novidade se a lei de Moisés prescrevia que o povo deveria amar o seu próximo como a si mesmo? Isso está lá em Levítico 19, 18, que diz assim, tá aqui. Não se vingue, nem guarde o ódio de ninguém do seu povo, mas ame os outros como você ama a você mesmo. Eu sou o Senhor. Então parecia que não era uma novidade, né? E onde estava a novidade? A novidade está no fato de que este amor deveria ser dado até mesmo aos seus inimigos. Então ali em Levítico fala assim, ó, não guarda ódio de ninguém do seu povo. Mas aqui não, Jesus Cristo falou que a gente tinha que amar toda pessoa, independente de quem ela fosse. Amar inclusive os inimigos. E a lei mosaica dizia que não se deve procurar uma vingança nem guardar rancor contra alguém do seu povo, que é o que estava no versículo que a gente acabou de ler, né? Não se vingue nem guarde o ódio de alguém do seu povo. Então foi nesse espírito que o salmista felicitou aquele que pegasse os filhos dos babilônios e o despedaçasse contra a rocha para retribuir o mal que eles haviam feito a Israel. Como está lá no Salmo 137, versículos 8 e 9. Diz assim: Babilônia, você será destruída. Feliz aquele que fizer com você o mesmo que você fez conosco, aquele que pegar as suas crianças e esmagá-las contra as pedras. Então, neste versículo dos Salmos, Davi está expressando toda a angústia, tudo que ele sentia em relação ao que a Babilônia havia feito ao povo de Deus. Então, naquela época, não havia nada de errado esse desejo de que o outro se desse mal, que o outro pudesse passar pela vingança daquele povo que tinha sido oprimido. Então, Davi diz isso, por quê? Porque Jesus não tinha vindo. E a obrigação era amar e não guardar ódio, nem se vingar de ninguém do seu próprio povo. Então, o rei Davi não estava errado. Era uma vingança por aquilo que eles vinham sofrendo por causa da Babilônia. Aí, existe o quê? Quando Jesus chegou, um novo mandamento. Mas esse novo mandamento ele deve ser praticado incluindo os adversários. Jesus vivenciou o novo mandamento ao lavar os pés dos discípulos, pois ele não escolheu, ele não ficou selecionando, esse aqui eu vou lavar, esse aqui não vou, não, eu só vou lavar dos coleguinhas, daqueles que têm uma possibilidade de me agradar, não.
Inclusive, ele incluiu na lavagem dos pés aquele que iria trair. Ele lavou os pés de Judas. E aquele que o negaria 3 vezes, que foi Pedro. Então, Jesus, ele lavou os pés indiscriminadamente. Isso quer dizer, ele deu o exemplo para que nós pudéssemos ver o que é o verdadeiro amor. Então, obviamente, aqui, o que Jesus está dizendo não é que você tem que encher a cara das pessoas de beijo, mesmo que você não goste delas. Mas você tem que ter atitudes amorosas em relação às pessoas, servi-las, estar à disposição, ter atitudes de amor. Então, logo após, quando Pedro fere gravemente o inimigo com a espada, lá no Getsemane, Jesus se compadece e cura-lhe milagrosamente a orelha decepada. Está em Lucas 22, 50 e 51. Aí fala assim, um deles, que no caso era Pedro, né? Feriu com a espada o empregado do grande sacerdote, cortando a sua orelha direita. Mas Jesus ordenou, parem com isso. Aí tocou na orelha do homem e o curou. Então, Jesus ali estava dando o exemplo para nós, né? Não era só para Pedro, era para nós também. Então, já com o corpo moído por açoites e agonizando do alto da cruz, o que Jesus faz? Ele dá o exemplo maior de amor, porque ele fala para Deus o seguinte: perdoa, né? Perdoa esse povo aí, essa malvadeza que eles estão fazendo comigo, essa tortura, porque eles não sabem o que eles estão fazendo, né? Está mostrado lá quando em Lucas 23, 24, quando Lucas condenou Jesus à morte como pediu. Então, aquele povo, os religiosos, eles crucificaram Jesus Cristo, foram responsáveis pela crucificação de Jesus. Mas ele amou a cada um deles até o fim e pediu a Deus perdão por eles. Eu vou dar aqui alguns exemplos de como a gente tem que lidar com o novo mandamento. Então, eu fiquei me lembrando aqui de alguns casos de crimes que aconteceram, né? Então, eu me lembrei do caso Richthofen, lembra? Que acho que vocês vão lembrar desse caso, né? Que ele teve uma grande repercussão até hoje, porque a gente viu a história da Susana Richthofen e os dois irmãos cravinhos, né? Daniel e o Christian, que foram condenados por assassinato, por assassinar os pais da menina, né? Então, ela foi responsável pela morte dos seus pais, a Susana. E Jesus, quando diz pra gente amar, ele também inclui esse tipo de pessoa. Me lembrei do caso de Isabela Nardoni, né? Lembra que, sem motivo algum, aquele casal jogou a menina Isabela, não sei de que andar lá, era o Alexandre Nardoni, que era o pai da menina, e a Ana Carolina Jatobá, que era a madrasta. E eles jogaram a menina pela janela do 5º andar, isso, do 5º andar. E a janela, inclusive, tinha tela de proteção, mas eles rasgaram para jogar a menina lá embaixo. Aí eu pergunto, nossa, mas será, Jesus, que a gente tem que amar esse tipo de pessoa? E o caso da Daniela Pérez? Quem não se lembra, né, da Daniela Pérez? É um caso muito antigo, aconteceu há muito tempo, mas foi tão chocante que a gente não pode esquecer, né? O Guilherme de Pádua, que fazia par com ela numa novela, inclusive, né, num par romântico, matou a moça a tesouradas, né? Então, ele fazia par romântico com ela e, no fim, deu um monte de facadas nela. Então, ele e a mulher dele, a Paula Nogueira, né? Me lembrei do caso do Índio Galdino. Lembra do Índio Galdino, que estava dormindo lá na praça, lá em Brasília? E aí passaram aqueles estudantes e tocaram fogo no homem, e aquele homem morreu. E apesar dos meninos terem fugido, alguém anotou a placa, né? E depois eles foram pegos e foram condenados, mas em seguida eles foram colocados em liberdades. Então, e assim, menos de 4 anos, os rapazes que botaram fogo numa pessoa, que virou uma tocha ambulante, foram liberados como se nada tivesse acontecido. Inclusive, hoje eles trabalham
como servidores públicos em Brasília. Então eu pergunto para os irmãos, né? Será que esse tipo de pessoa Jesus também mandou a gente amar? E o caso Bruno, o goleiro Bruno, com a Elisa Samúdio, que ele sumiu com o corpo dela, deu para os cães, sei lá, matou a moça. Ele, no auge da vida dele de goleiro, ele era goleiro do Flamengo, podia ter tudo, mas ele não quis se comprometer com a menina Elisa Samúdio e acabou matando e deixou aí uma criança sem pai, praticamente sem mãe, praticamente sem pai. E o caso do menino Bernardo, vocês se lembram? Um menino de 11 anos que já não tinha mãe, que a mãe havia se suicidado, e o pai e a madrasta então dão uma overdose nele de um remédio lá para diabetes e matam o menino. E o menino então recebe uma dose de midazolam alta e o menino morre e fica enterrado lá numa vala. Então, essas foram algumas coisas que eu me lembrei de pessoas que cometeram crimes horríveis. E nós, como cristãos, temos que tomar cuidado quando emitimos opinião, juízo de valor a respeito dessas coisas. Eu não mencionei nenhum crime atual, até para que a gente não discutisse mesmo essa questão. Mas só para nos fazer lembrar que nós somos cristãos, né? Então a gente não tem que emitir esse juízo de valor. Nós temos que amar, inclusive, esse tipo de pessoas. Porque quando Jesus fala assim, um novo mandamento eu te dou, não é para algumas situações, é para todas. Então é amar aquele que tirou a vida de alguém, é amar aquele que nos ofende, é amar aquele que ofende os nossos filhos, que fazem bullying com eles na escola, é amar aqueles que falam mal da gente. Então, meus irmãos, é difícil seguir esse novo mandamento, mas é só nisso que o mundo vai reconhecer Jesus Cristo em nós. Nós temos que amar uns aos outros, né? Então, nosso desafio é viver o novo mandamento, independente se a pessoa cometeu um crime ou não. Se ela é boa e cometeu uma coisa ruim esporadicamente, ou se ela costuma fazer coisas ruins sempre. Porque essa prática de nós amarmos essas pessoas, amarmos todas as pessoas, é que vai nos diferenciar daqueles que não seguem a Jesus. Uma vez que é radical demais para ser praticado por pessoas comuns, quer dizer, uma pessoa comum que não tem Jesus Cristo não consegue seguir aqui, como está aqui no versículo 35. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. É ali que as pessoas vão conhecer que nós somos discípulos de Jesus, né? Então, quem não conhece a Jesus não vai dar conta de amar a todo mundo. E se você não tem dado conta de amar todas as pessoas, você tem que pedir perdão a Deus e retomar de onde você parou, porque o Senhor nos capacita a isso. Nosso manancial termina assim, ó. Nosso desafio é viver o novo mandamento, pois é a sua prática que nos diferenciará. Então, só nós vivemos esse mandamento de amar a todas as pessoas é que o mundo reconhecerá que nós somos cristãos. Amém? Bom, meus irmãos, eu termino aqui com o meu abraço fraternal, o meu abraço de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? Com a nossa palavra de ordem que é saudades.